Vamos buscar a porta estreita, mesmo que para isso o preço a ser pago seja alto. Roger nos falará sobre esta obra fantástica do universalismo crístico e, em seguida, teremos como convidados Lama Rinchen, do Mosteiro de Cabreúva. Eu não vou apresentar cada um deles porque acho totalmente desnecessário, porque nenhum deles gosta de títulos, nenhum deles precisa de títulos. Eles têm uma obra e representam, todos eles, a alta religiosidade e espiritualidade. O monge Daniel está aqui presente, nosso querido Sheikh Hussa e o Lima, representando a religião muçulmana, os representantes do Islã, o Rabino Laércio representando o judaísmo, Carlos Andriani, puxa vida, que obra, não dá nem para contar. Ele é espírita, mas não está aqui como representante espírita. E a nossa querida Norminha, que todo mundo conhece, que vai representar a Obreiros, depois da palestra do Roger, no grande diálogo que acontecerá aqui. O Roger deve falar ao redor de 1 hora, Roger? 1 hora e um pouquinho. Em seguida, nós vamos ter uma fala individual de cada um a respeito do tema, ou como quiserem se colocar. Estamos aqui todos para crescer, todos para aprender. Por 10 minutinhos, eu vou pedir permissão aos presentes, que o Rabino tem um compromisso às 7h30 na sinagoga. Ele será o primeiro a falar depois do nosso querido Roger. E em seguida nós vamos fazer um intervalo e depois vamos discutir perguntas entre os participantes e perguntas de vocês. Por quê? Como? Que jeito? Como fazer? Bom, é questão para depois. Roger, seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes com a sua presença aqui, viu? E que todos os mestres se envolvam hoje e sempre. Boa tarde. Muita paz, muita luz para todos nós. É uma grande honra estar aqui neste evento e, de certa forma, ele simboliza essencialmente o que está no nosso livro Universalismo Crístico, o futuro das religiões, que foi lançado em 2007. Por diversas vezes nós conversamos, as pessoas que estão ligadas ao universalismo crístico, sobre quando nós chegaríamos a ter a oportunidade de ter essa possibilidade de, juntos com vários representantes de outras religiões, podermos falar, debater, buscar chegar a um consenso sobre qual caminho nós devemos trilhar para espiritualizar a nossa humanidade nos anos que estão por vir. Todos devem estar percebendo já que houve uma mudança de consciência da humanidade, em que primeiro ocorreu um grande vácuo, um grande vazio, ou seja, a ciência cada dia mais nos apresenta explicações as mais diversas que levam algumas pessoas a acreditar que Deus não existe. E na verdade aquilo que era crendice no passado, de pessoas simplórias e que ignoravam os fenômenos da natureza e as explicações que hoje nós temos de tudo. Antigamente se adorava Deus como um trovão, como um Deus, situações e fenômenos da natureza como deuses. E isso então foi sendo explicado pela ciência, a um ponto até que hoje em dia muitas pessoas chegam a questionar o próprio Deus universal que nós conhecemos por todas as religiões. Então se abriu esse grande vazio, e um vazio perigoso, porque uma sociedade, uma humanidade sem espiritualidade, sem valores espirituais, termina se tornando uma sociedade fraca e que se corrompe com muita facilidade. Jovens que não têm esses valores terminam se entregando a drogas, a criminalidade, a desrespeito com o seu próximo, ou seja, aquele conceito de humanidade, de amar os seus semelhantes, termina se perdendo. Porque as religiões são belíssimas escolas de formar homens dignos e honrados, homens e mulheres dignos e honrados. E o que está acontecendo é que cada vez mais as pessoas se distanciam dessas religiões, porque o que está ocorrendo? Nós passamos por séculos e séculos
aprisionados a modelos estáticos. A Idade Média foram mais de 1000 anos em que nada mudava. Ou seja, tinha lá o vassalo, o suzerano, os nobres, os duques, o papa, o rei e aquela imensa plebe que não tinha cultura, educação e conhecimento nenhum. Então nada mudava naquele período. A partir da Revolução Industrial, da Idade Moderna, tudo começou a se modificar muito rapidamente. A ciência, a medicina, a educação, tudo avançou muito rápido. Hoje, de 10 a 10 anos, tudo avança, tudo se modifica. Só que os modelos religiosos continuam trazendo a mensagem tal qual ela foi concebida e depois evoluída por séculos e séculos. Nós temos ainda muitos conceitos que são medievais nas religiões. Em essência, elas são belas, puras e cristalinas. Elas são representação de seus grandes mestres que vieram até a Terra trazer essa mensagem de amor, de paz, de evolução, de crescimento. Todos eles, Krishna, Buda, Zoroastro, Confúcio, Maomé, Jesus e todos esses grandes mestres que nos trouxeram essas mensagens, eles trouxeram ela essencialmente pura. Só que o homem criou instituições, construiu religiões e com o passar do tempo ele foi impregnando essas religiões com a sua imperfeição, porque ainda somos todos imperfeitos, estamos em busca de evolução. E se criaram dogmas perigosos e eles se cristalizaram de tal forma que nada pode ser mexido, porque essa é a palavra de Deus. Só que no ano 2013, nós estamos em 2013, não, no ano 2013, essas formas de ver e pensar sobre Deus e espiritualidade já não estão respondendo como a humanidade busca procurar e encontrar. Mais do que nunca, os homens estão em busca de espiritualidade, de conhecer, de encontrar respostas e não se submeter a dogmas religiosos. Por isso, mais do que nunca, nós estamos trabalhando nessa ideia do universalismo crístico que apresentaremos agora para todos vocês. Como o Nilton já me censurou, tipo, 1 hora só de palestra, eu vou ter que cortar muita coisa que eu ia falar. Eu ia contar a história da minha infância, aquela coisa toda. Mas rapidamente vocês saberem, desde criança eu vejo espíritos, acordava de madrugada para ir no banheiro, eu falava com o espírito, e nem aquele filme do Sexto Sentido do Bruce Willis. Quase me internaram no hospício, mas fui salvo a tempo, né? Alguém percebeu que era uma coisa espiritual, me levaram para um tratamento numa casa espírita, não funcionou muito bem, mas aí eu comecei a ler aquele monte de livros, e aqueles livros diziam coisas que eu já sabia, e achei muito interessante aquilo. E eu fui mergulhando na busca desse conhecimento. Daí com 11, 12 anos eu já tinha lido muita coisa. E por isso que dizem que eu sou novo, eu não sou novo. Eu estou parecendo novo, mas na verdade eu já cantei bastante. E eu me conservo bem também. Tenho 44 já. E então, o que aconteceu? A partir disso eu comecei a fazer essa busca espiritual e ao mesmo tempo aquele contato mediúnico espiritual, aquela conexão com esses mestres espirituais nunca parou. Ela só foi cada vez mais se aprofundando e aperfeiçoando. Até o ponto que eu tive contato então, com o espírito Hermes, que depois se manifestou e se identificou como Hermes Trismegisto, um grande sábio da antiguidade, e que ele disse que por muito tempo ele fez ensinamentos cabalísticos, fechados, herméticos, de pouco entendimento, só para pessoas muito aprofundadas, e agora ele quer trazer um ensinamento de popularização do saber espiritual. E daí, através de mim, através dos nossos livros, a gente está trazendo toda essa essência, que na verdade tudo gira em torno do universalismo crístico, até mesmo os nossos livros históricos, como Akenaton, a Revolução Espiritual do Antigo Egito, Moisés, o Libertador de Israel, todos estão ali mostrando o processo de evolução da consciência espiritual da humanidade para chegarmos nesse momento que nós estamos vivendo agora, em que o universalismo crístico se torna tão importante. Eu quero deixar bem claro para todos vocês aqui, até para os nossos irmãos de outras religiões que também falarão depois, que existem dois tipos de informação. Uma são os fatos e o outro são as crenças. Fato é aquela coisa incontestável que ninguém pode dizer que não é assim, porque está ali comprovado a olhos vistos. E as crenças são aquilo em que a gente acredita, o que a gente acha que é espiritualidade, acha que é Deus,
mas talvez seja somente a nossa compreensão espiritual, nossa consciência espiritual momentânea, naquele estágio de nossa evolução. E não está errado. É simplesmente uma verdade relativa que nos é importante nesse momento de compreensão para que a gente venha galgar novos passos. Então, até as informações espirituais, elas se modificam, elas avançam, elas evoluem. E não é que elas não sejam verdade, elas são verdade. Só que são verdades adequadas a cada momento de compreensão evolutiva da nossa humanidade. Então, eu vou falar algumas coisas aqui que são fatos inquestionáveis, e eu vou dizer para vocês como foi fato. E vocês até podem dizer para mim, não é fato, questiona isso aí. Daí nós podemos debater. E existem coisas que são crenças, que eu vou dizer para vocês, eu acredito nisso, mas isso não significa que seja a mais absoluta verdade, todo mundo tem que acreditar nisso. Mas isso me move, isso faz eu andar em direção a Deus, em direção à luz. Isso me faz compreender os mecanismos da vida criada por Deus e me leva a um entendimento de onde nós temos que chegar segundo a vontade de Deus. E aí eu vou dizer que é crença para vocês também. Eu dou uma coisa, é fato, é crença, é fato, é crença. E, na verdade, o que importa, o que importa para o universalismo crístico? O amor aos nossos semelhantes. Ama teu próximo como a ti mesmo e não faça aos outros aquilo que não gostaria que te fizessem. Isso é fato, não é crença. Deus é o quê? Deus é amor. Isso não é crença, isso é fato. Então tem coisas que a gente nem questiona mais e a essência de todas as religiões. Porque as religiões, em sua essência, elas reproduzem diretamente a vontade de Deus. Então, para mostrar mais ou menos um pouco do que a gente está querendo apresentar aqui, eu vou trazer algumas crenças minhas, vocês podem polemizar, não tem problema. Mas nós entendemos, e é o que a espiritualidade me passa, que nós vivemos ciclos de evolução planetária, ou seja, não é a Terra o único planeta habitado do universo. Existem uma imensidão, trilhões, quatrilhões de mundos pelo universo, e também tem espíritos, almas como nós evoluindo, crescendo, dentro de um processo de sistemáticas vivências, sistemáticas encarnações, até nós sairmos do microcosmo da consciência humana até o macrocosmo da consciência universal e divina. Ou seja, como Hermes diz, tudo que está em cima está embaixo, o microcosmo, o macrocosmo, ou seja, a nossa unidade microcelular representa a mesma unidade das estrelas e dos sistemas planetários. Então, nós somos esses peregrinos que evoluem, existência após existência, vivendo em mundos, evoluindo, crescendo para escolas cada vez mais avançadas. E nós, aqui na Terra, dizem as informações espirituais, nós somos exilados do sistema de Capela, da constelação do Cocheiro, a 42 anos de luz da Terra, porque lá nós rebelamos contra aquele processo de evolução daquele mundo. E então viemos repetir o ano de aprendizado letivo, ou seja, as vivências desse novo ciclo aqui na Terra. Ou seja, nós aprendemos a amar lá, o mundo ia evoluir mais adiante, ia se expandir para uma nova consciência, e nós daí fomos exilados para a Terra. Aí surgiu a lenda de Adão e Eva, que havia mordido a maçã do pecado e se perdido para isso. Crença. É uma crença. Não estou atestando que isso é mais pura verdade. Mas eu acredito nisso. E então, como eu disse para vocês, então a explicação dessa lenda foi que nós, ao chegar na Terra, sentimos saudades de um mundo perfeito que havíamos perdido. E aí esse ciclo se repetiu até chegarmos nos dias de hoje, depois recebemos toda a sabedoria espiritual que recebemos até agora. E então nós entramos numa nova mudança de ciclo, que foi um pouco o que o Milton falou antes. Nós estamos entrando no que se chama de uma nova era. Ou seja, nós estamos entrando no que se chama de era de Aquário, a era da consciência. Nós passamos pela era do amor, dos valores que as religiões sempre apregoaram, e nós ficávamos como pessoas sentadas numa cadeira que gurus espirituais nos diziam o que a gente tinha que fazer, e a gente fazia de uma forma tanto mecânica. A gente não compreendia o processo, como é que se produz isso. Agora nós estamos entrando numa era em que a gente vai em busca de consciência, de entender, de compreender o propósito do todo, e sabendo qual o objetivo disso e qual a finalidade, nós vamos evoluir através de uma fé raciocinada e consciente. Então, muitas daquelas parábolas de Jesus que falavam sobre os da direita do Cristo, os da esquerda,
é uma explicação alegórica para esse mesmo processo onde os bem-aventurados, mansos e pacíficos herdarão a terra, continuarão reencarnando no nosso planeta. E os rebeldes, essas almas criminosas que ainda não conseguem encontrar o amor dentro de si, precisarão ser levados novamente para um outro mundo que vai estar numa ordem inferior de avanço em todos os sentidos, para começar talvez no mundo caótico a aprender esses valores que sempre negligenciou. Então, como dizem até muitas das informações espíritas, a Terra deixará de ser um planeta de expiação e prova, ou seja, um planeta kármico, para se tornar um mundo de regeneração espiritual consciente. Ou seja, as pessoas vão entender que são seres imortais e que estão nessas vivências físicas adquirindo valores, aprendendo, evoluindo para o seu crescimento. Ou seja, nós vamos nos libertar da alienação espiritual. Mas veja como isso é complicado. A humanidade lá fora, em geral, ela é completamente alienada desses conceitos de valores. Não falo dessas crenças. Eu falo dos valores de amor, de respeito, de espiritualidade como um todo, ou seja, de fraternidade, de entender o seu semelhante como irmão. As pessoas, em geral, são materialistas, buscam atender os seus interesses humanos e, geralmente, de consumo. Então, aqui a gente entra então na questão das religiões, para entender um pouco sobre essa ideia do universalismo crístico. Por que existem tantas religiões? Porque cada um de nós, em todo o planeta, tem um nível de consciência diferente. E também está adequado a cada cultura, a cada povo. Por exemplo, aqui no mundo ocidental nós estamos acostumados com o ensinamento de Cristo, de Jesus, ou seja, a mensagem espiritual é a do Evangelho de Jesus. Já no Oriente temos o budismo, temos o hinduísmo e outras religiões que são adequadas à estrutura cultural daquela civilização. Então tem muitos ensinamentos ali que têm a ver com a questão da compreensão daquelas pessoas que vivem dentro daquela cultura. E também tem a questão da época, do próprio judaísmo. O judaísmo é a religião que tem debaixo, mais ou menos, a idade de Moisés, 3.300, 3.400 anos de existência. Ele foi necessário ser confeccionado, elaborado daquela forma para atender ao estado de compreensão daquela época e também a necessidade do povo judeu que estava sendo libertado do cativeiro do Egito. Estava há 400 anos aprisionado no Egito, havia perdido boa parte das suas estruturas, dos seus valores. Era um povo liberto que andava pelo deserto e precisava ser guerreiro para não se tornar escravo novamente. Então, muitos dos ensinamentos que estão na Bíblia mostram um Deus Jeová guerreiro, mas é porque o povo precisava ter aquela fibra para conseguir manter a sua liberdade e então começar o desenvolvimento de sua civilização, seu povo a se tornar o que é hoje, uma grande nação. E isso tudo foi necessário para aquela época. Então tem muitas coisas das religiões que são questões culturais. Agora, se a gente analisar, por exemplo, os 10 mandamentos, eles são, de fundo, plenamente espiritual. Os valores eternos da mensagem de Moisés estão nos 10 mandamentos. As demais questões, elas estão mais voltadas a costumes do povo hebreu. Assim como a mensagem de Jesus também tem vários ensinamentos voltados para a essência espiritual e outras que se agregaram por questões de costumes. Então nós vemos que a verdade absoluta é aquela que está plenamente na mão de Deus, ou seja, aquilo que a gente não tem acesso, não tem compreensão ainda. Nós temos uma única verdade absoluta. Deus é amor, temos que amar os nossos semelhantes e temos que adquirir valores que nos levem a um estado de fraternidade e de equilíbrio e de harmonia entre toda a nossa humanidade, entre todos os nossos irmãos. Essa é a essência de uma verdade absoluta. E existem as verdades relativas, aquilo que falamos anteriormente. As religiões, elas têm incrustado dentro delas muitos dogmas que atenderam à necessidade evolutiva de uma época, mas nós não precisamos ficar tão apegadas a elas, porque hoje em dia elas não nos dizem mais respeito. Dizem respeito às necessidades daquele período. Então, esse conceito de verdade absoluta e verdade relativa a gente trabalha muito. Verdade absoluta é aquilo que realmente é unânime entre todas as religiões. Religiões eu só qualifico aquelas que pregam o bem. Religiões satânicas e coisa e tal, para mim não é nem religião.
Então, as religiões pregam o amor, a prática do bem e os bons valores. Então, a gente pode dizer que a verdade absoluta é um fato e a verdade relativa é uma crença. Pedi um help aqui que não está indo. Agora foi. Então, o que está acontecendo? Nessa virada de ciclo, dessa nova era, a gente está tendo uma quebra de paradigma. Ou seja, a religiosidade, como era antes, era uma submissão ao conjunto pré-estabelecido de regras impostas por líderes religiosos. E as pessoas não questionavam nada disso. É porque Deus disse que é assim, é porque Deus falou que é assim, e todo mundo vai baixar a cabeça e vai seguir, porque se não fizer isso é um herege. Por muito tempo, pessoas morreram até em fogueiras inquisitórias porque não seguiram ao pé da letra as determinações das religiões. E que muitas vezes não tinha nada a ver com o que o seu Messias, o seu mestre trouxe, o seu avatar, mas sim com interpretações humanas que terminaram distorcendo os ensinamentos desses grandes mestres. E isso ocorre em todas as religiões, no judaísmo, no cristianismo, no islamismo. As mensagens foram distorcidas de acordo com a compreensão ainda imperfeita das humanidades. E a espiritualidade é o que está movendo agora e que é o que nós temos que procurar estimular nas pessoas, que é a busca individual de respostas com o objetivo de obter harmonia, paz e evolução espiritual, ou seja, é o despertar, é desalienar. Ou seja, as pessoas vivem num processo profundo de alienação espiritual, até às vezes seguem algumas religiões, mas não entendem nada daquelas religiões. Seguem como se fosse um ritual mecânico. Na Igreja Católica vão na missa e não entendem nem o significado da Eucaristia. No Templo Espírita vão lá fazer uma desobsessão, mas ficam com a cabeça na novela da Globo. Vão numa igreja evangélica e também não absorvem a essência transformadora que aquilo pode torná-las melhor, mas sim está num movimento mecânico e inconsciente. Ou seja, é profundamente necessário que as pessoas entendam o que estão fazendo. Eu costumo comparar com aquele filme do Charlie Chaplin, que ele está numa linha de montagem apertando os parafusos, e ele fica apertando os parafusos, quando ele sai do negócio e continua apertando os parafusos, porque aquilo se torna tão mecânico que ele não sabe nem o que ele está fazendo, mas ele não consegue parar com aquele movimento. E nós, dentro de nossas religiões, às vezes nós nos acomodamos e começamos a fazer movimentos mecânicos inconscientes. A gente age daquela forma repetitiva, até porque o nosso cérebro estabelece conexões sinápticas adequadas para repetir movimentos de forma automatizada. Vejam, por exemplo, o ato de dirigir. Quando a gente aprende a dirigir, a gente pensa em tudo. Pisa no pedal, pisa aqui, muda a marcha. Depois a gente nem pensa mais no que está fazendo. E a gente, às vezes, leva a nossa vida dentro de um modelo assim. A gente age sem pensar. Se eu digo que se fosse fazer um Big Brother das nossas vidas e filmar o nosso dia a dia, depois no final do dia passar um resumo, a gente fosse olhar o que a gente já está fazendo, a gente levaria um choque. Porque são coisas que nem a gente acredita, mas é uma coisa tão mecânica, repetitiva, inconsciente, que a gente nem se dá conta mais das atitudes absurdas. Então, o que nós temos que fazer é fazer as pessoas despertarem. É que nem o filme, aquele Matrix, tem que tomar a pílula aquela para entrar no mundo real e sair da Matrix. Né? A gente está preso num modelo mecânico, automatizado, que não nos faz pensar. Ou seja, até a cadeira de filosofia nas escolas e faculdades está cada vez mais sendo colocada em segundo plano, e é fundamental a gente filosofar, a gente pensar sobre aquilo que vivemos e agimos. Eu já sei como é que tem que apertar, tem que quase quebrar o botão assim daí. Então, como eu estava dizendo antes, né, uma nova humanidade está surgindo. Essas crianças estão chegando aí, todo mundo está vendo, né, que a história com elas é diferente. Uma mãe uma vez me dizia, meu filho não acredita em Deus, é uma pena, ele é um menino tão bom, mas ele não acredita em Deus. Daí eu fui falar com a criança acreditava em algo que possa ser representado como Deus, mas não o Deus do passado que a mãe dela apresentava para ele, carregado de formalidades. Ou seja, cada um tem a sua forma de rezar, a forma como está habituado de conversar com Deus. Então a gente tem que respeitar e estimular que aquela criança afloresça nela
a forma que ela achar mais adequada de fazer essas orações. Pode ser uma conversa, um diálogo, algo mais solene, algo mais meditativo, mais ritualístico. Ou seja, nós temos que apresentar um modelo e dar opções, e não impor as nossas crenças. E o que termina ocorrendo é isso. A forma mais, digamos assim, formal de religião não está tendo mais reflexo, porque as crianças hoje em dia estão super envolvidas com a internet e outras coisas, que são super dinâmicas. Então, às vezes, elas estão com essa questão de hiperatividade porque elas não têm nem o hábito de meditar. E se fosse estimulado nela, através de querer somente impor modelos religiosos, até os irmãos budistas aqui que têm hábito de meditar e são muito bons nisso, né, podem estimular nisso e desacelerar essas crianças. Né? Eu sou um que precisaria de uma Ritalina, até uma coisa assim, porque eu sofro de ansiedade crônica, né? Até para meditar, por incrível que pareça, as pessoas devem pensar assim, o Roger deve meditar, que é uma maravilha, né? Aquela coisa toda. Não, eu não consigo parar. Eu faço projeção astral e tudo mais, agora meditar e ficar no vazio, esvaziado, isso é muito difícil para mim. Então esse tipo de coisa deve ser estimulado, ensinado, mostrado para as novas gerações, para que elas consigam se espiritualizar, se encontrar consigo mesmo. Então a gente precisa de uma visão unificadora que ela vá além das religiões, que ela seja integradora, porque as religiões infelizmente entraram por um caminho de acharem que são times de futebol. Se tu torce para o Flamengo, eu torço para o Corinthians, então a gente é inimigo. E isso é errado. Hoje a gente tem uma demonstração aqui de que já se está pensando diferente, né? As pessoas de várias religiões aqui pensando pelo mesmo caminho. Na verdade, somos irmãos com modelos diferentes. E o meu carro não anda melhor que o teu, ele só anda diferente do teu. Ninguém é melhor do que ninguém. A gente só tem modelos diferentes. E acredito que o modelo de cada um pode ter coisas especiais para a gente montar uma seleção brasileira. E aí, isso é o universalismo crístico. A gente agregar a sabedoria de todas as religiões e construir um modelo ainda mais bonito e avançado, ou seja, adequado para a época que nós estamos vivendo. Então, esse modelo que nós chamamos de universalismo crístico, parece um palavrão, né? Às vezes as pessoas, universalismo crítico? Como é que é? Pegar uma palavra complicada para explicar uma coisa que não é tão complicada. Então, por que esse nome, né? Deixa eu instalar o botão. Já me deram com a pilha meio fraca. É bom que eu tomo meu chazinho de gengibre enquanto isso. Tá bom esse chazinho? Então, o que é o universalismo crístico? É exatamente isso, a unificação dos princípios religiosos, de todas as religiões, através de uma avaliação sistemática e sensata de suas crenças, mantendo o que é coerente, e rompendo com aquilo que, ao invés de libertar, termina por escravizar. E aí é uma coisa de fórum íntimo. Todas as religiões têm coisas belíssimas, e todas elas têm umas coisinhas lá que, tipo, olha, isso já diz respeito ao passado. Tudo bem, não precisamos fazer uma guerra santa contra essas coisas, mas no meu modo de entender, na minha caminhada íntima, eu sei que aquilo ali não representa mais algo relevante. Então, vou me focar somente nas coisas importantes. Ou seja, às vezes nós ficamos brigando por coisas pequenas e esquecemos de fazer a parte essencial do amor. Eu sei que todos aqui já entendem bem isso, mas lá fora, no mundo comum, as pessoas não entendem isso. Isso pode se ver até lá na Palestina, irmãos israelitas, irmãos palestinos, que vêm de uma mesma árvore genealógica, o Deus, em essência, é o mesmo. Eles sabem dos valores espirituais que estão no Corão e que estão na Torá, mas eles ficam numa parte que não interessa, que é a parte do conflito, da briga. Tudo bem, tem muita coisa em jogo e eu nem sonho que tem esse jogo lá, porque eu não moro lá e eu não tenho consciência de todo o conflito que rola por lá. Mas se eles se focassem mais na essência dos ensinamentos dos seus grandes mestres, talvez facilitasse o diálogo e se chegasse talvez a uma paz um pouco mais duradoura. Então,
o importante é isso, tipo, vamos tirar aquela parte que já não acrescenta mais e vamos pegar o que realmente é importante e fundamental. Eu acho que eu vou apertar o botão em ti, tu aperta ele, tá? Tu passa assim, faz aí. Então, por que esse nome complicado? Né? Universalismo, porque abriga a sabedoria de todas as religiões, transformando-as por futuro e promovendo o entendimento espiritual das gerações futuras. Tudo que nós falamos. Até falar numa linguagem mais clara. Por exemplo, as nossas religiões foram elaboradas há 2, 3 mil anos atrás. A linguagem, às vezes, os jovens nem sabem o que dizer aquelas palavras. Ainda mais hoje em dia. Esses dias eu fui falar com meu sobrinho pelo Facebook, eu não entendi metade das palavras que ele falava. Pode falar em português, por favor. Então, às vezes, tu vai usar palavras que já estão em desuso, que não tem mais aquela colocação tradicional. Por exemplo, nós gaúchos lá falamos tu, mas não falamos o vós. Daí tu vai ler lá o Evangelho, a Bíblia, tudo com vós, pô, esses vós, tudo mais, né? É uma linguagem que para eles é muito difícil eles entenderem, porque eles foram enquadrados dentro de um movimento educacional hoje em dia que tem que ser transformado, tem que ser melhorado, mas é o que nós temos aí para o momento. Então a gente tem que também trazer uma linguagem mais clara e mais cotidiana. E a questão do Cristo agora, lembrem-se, agora é crença, não é fato, crença, mas nós trazemos essa mensagem de que Jesus não foi o Cristo. Jesus e Cristo são duas entidades espirituais diferentes. Cristo é a alma do planeta Gaia, ou seja, há milhões e milhões de anos, um espírito que está no plano mental, não tem nem condições de reencarnar no corpo físico, encarnou na Terra. Ele se tornou a alma do planeta. E ele só vai desencarnar quando esse mundo acabar. E ele é o representante direto de Deus na Terra, ou seja, ele filtra a luz de Deus para nós e enviou todos aqueles mediadores, medianeiros, mais outros, até a Terra para serem seus médiums e ele canalizar a sua mensagem do amor crístico, não é amor cristão, é crístico. Então, Antúlio, Hermes, Zoroastro, Krishna, Moisés, Buda, Confúcio, Maomé, inigualável Jesus ali foi um pouco do meu... Eu sou cristão, ocidental, eu não vou igualar, mas ele é igual aos outros. Não fiquem bravos comigo. Isso é um pouco do meu ranço ainda cristão. Mas a minha função aqui é não puxar assado para nenhum lugar, né? Mas eu me falava, eu estava ali há muitos anos, eu era muito cristão, hoje em dia eu já sou mais crístico. Então todos esses grandes mestres foram inspirados por essa alma crística. E por isso que a mensagem ama teu próximo como a ti mesmo, a regra áurea de todas as religiões, é muito parecida. Por que é tão parecido assim? Porque eles foram inspirados por essa mesma entidade máxima do planeta, que seria a alma crística, que é Gaia. Então o termo universalismo crístico representa isso. Se fosse universalismo cristão, seria só a ver com o cristianismo, então não teria nada a ver. Até no início do nosso trabalho, a gente estava recebendo uma ideia de união cristã. Mas esse era um primeiro passo, agregar as religiões cristãs para depois fazer o universalismo crístico. Então vejam que o nome até tem bastante a ver, né? Apesar de algumas pessoas terem dificuldade para captar. E como é uma metodologia, não é uma religião, não está criando uma nova religião, mas uma forma de compreender, tipo se fosse um Google das religiões, vamos digitar ali alguma coisa para resumir tudo. Então, ele tem 3 alicerces fundamentais. O primeiro é o nosso fato, a nossa verdade absoluta, que está em todas as religiões, que é o amor ao próximo como a si mesmo, buscando cultivar as virtudes morais de forma verdadeira e incondicional, refletindo diretamente o amor do próprio Criador, ou seja, não é o amor verdadeiro de alienado. Eu amo todo mundo, qualquer coisinha, daí já não ama mais. Ou seja, é o entendimento profundo do amor verdadeiro em todas as situações. Talvez a gente não consiga de cara, mas a gente tem que ter consciência de que precisa chegar até lá. A gente não pode ficar se iludindo. O segundo é uma coisa que tem a ver mais com as religiões reencarnacionistas. Então, a gente vai dizer assim, mas eu não acredito em reencarnação, que história é essa? É por isso que eu chamo isso de uma crença. Não é um fato, é uma crença.
É uma crença que nós, reencarnacionistas, temos, que a reencarnação do espírito e o karma são fundamentais para o entendimento do mecanismo da vida criada por Deus. Pois sem esses princípios não existe a justiça divina. Mas também isso não é tão importante. Isso só é importante para que a gente entenda tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. Mas não é isso que espiritualiza. Não é isso que transforma. O que transforma a gente vai ver depois no universalismo crístico avançado. Esse seria o universalismo crístico básico, que foi o livro que a gente lançou em 2007. E daí o terceiro ponto, que é o mecanismo que retira as religiões de sua, digamos assim, estagnação do tempo. Ou seja, associar a busca incessante pela sabedoria espiritual ao progresso filosófico e científico, com o objetivo de promover a evolução integral da humanidade. Ou seja, vamos filosofar, vamos debater, vamos trocar ideias sobre espiritualidade, sobre valores, sobre religião, sobre tudo isso que nós queremos fazer para acordar a humanidade e transformá-la. Eu costumo dizer também assim, olha, nós estamos num momento de emergência, cada um tem as suas crenças, mas o fogo está incendiando a humanidade toda, vamos se juntar aqui, vamos pegar a mangueira e vamos apagar o fogo. Então, talvez a gente não se acerte em algumas questões, mas a gente sabe que tem que fazer o pessoal aprender a amar, a ter valores, a se tornarem melhores, a terem consciência espiritual. Então, vamos todos juntos nos unir para que isso aconteça. E vamos deixar as nossas desavenças, que são coisas pequeníssimas, né? Se a gente for analisar o que as religiões têm de diferente, são coisas pequenas, são coisas culturais, não são coisas espirituais. São questões culturais. Então, através desses 3 alicerces fundamentais, a gente começa já a compreender essa questão do universalismo crístico. E a pessoa não precisa abandonar a sua religião, mas sim ter a consciência de que isso é importante. Isso é integrador. Por exemplo, se eu chegar perto de uma pessoa que é de uma outra religião e falar nessa linguagem, nós conversamos. O sistema de comunicação funciona. Se eu chegar somente pensando como a minha religião pensa, e de forma fechada, e achando que a minha verdade é a verdade absoluta, vai dar problema de comunicação. A pessoa não vai querer nem nos dar atenção. Então, como a gente precisa integrar isso tudo, a gente tem que partir dessa visão mais universal. Então, qual é a verdade verdadeira disso tudo, né? A verdade verdadeira, no fundo, é que a primeira é a lei do amor. Tudo que foge da maior das virtudes deve ser descartado, pois não provém de Deus. Ou seja, se alguém vier com uma teoria religiosa, temos que decapitar todos os homossexuais, queimar todos não sei o quê, isso não provém de Deus. Tem um erro de compreensão aí dentro. Nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. E nos textos sagrados tem várias distorções, vários erros causados com o passar do tempo. A própria questão do judaísmo, como o livro sagrado deles era a própria constituição do povo judeu. Alguns dos reis precisavam fazer algumas coisinhas, eles iam lá e conversavam com o sacerdote e muda aí, porque eu preciso, a Constituição está aqui, eu não posso fazer o que não está na Constituição. Então algumas coisas foram distorcidas, e assim aconteceu com o Evangelho de Jesus, do Concílio de Nicéia, com o Imperador Constantino, coisa e tal. Então é muito comum os textos serem adulterados. Então a gente tem que sempre bater com isso e ver se tem coerência com essa máxima do amor ao próximo como a nós mesmos. A segunda é a busca da verdade, né? Uma das frases de Jesus que eu acho mais importante é essa: conhece a verdade e a verdade te libertará. E onde é que está a verdade? Está onde está o bom senso e a lógica. Se eu chegar aqui para vocês dizerem assim, nós estamos agora todos cometendo suicídio coletivo, porque estamos entrando no novo milênio, nossas almas serão levadas para a 4ª dimensão e nós vamos ser muito felizes lá, é coisa de maluco. Tem que seguir o bom senso e a lógica, a racionalidade. Ou seja, a gente tem que ver todo o princípio. Por exemplo, qual é um dos atos mais negativos que podemos cometer? O suicídio. Então, como é que todo mundo vai se suicidar? Isso segue fundamentos básicos de espiritualidade. Então, a gente tem que ter bom senso e lógica, porque no meio de muitas dessas doutrinas e seitas religiosas que estão surgindo agora de nova era, tem muita maluquice no meio, então a gente tem que ter bom senso para isso. Funcionou agora? Perfeito.
Então, né, aí vem a questão, né? Afinal, o mundo é cristão ou crístico, né? Na Idade Média, as cruzadas para cristianizar os povos bárbaros do Oriente, nós temos que cristianizar, a mensagem do Cristo tem que vencer na Terra. A mensagem crística já venceu. Todos os povos do mundo já receberam a mensagem do amor, dos valores, através das religiões, de seus mestres. Ou seja, os cristãos brigando contra os árabes, né, contra o Islã, naquele período das cruzadas. E, na verdade, os dois já tinham recebido a mensagem crítica, só que queriam impor a cultura. No caso, mais os ocidentais até, em cima do povo árabe, querendo impor lá, Ricardo, Coração de Leão, todos aqueles reis lá, querendo que se tornassem cristãos. Não é Jesus a mensagem única, mas sim a mensagem crística. Ou seja, não existe erro nesse planejamento divino. Todos os povos já receberam a sua mensagem, só que nós temos que aprender a respeitar as religiões dos nossos irmãos. E daí nós entramos então no universalismo crítico avançado. Pessoal, não durma, falta pouco. Eu sei que eu sou muito ruim para falar, mas os livros são muito bons, eu garanto. Falar não é meu forte mesmo, meu forte é escrever. No universalismo crítico avançado, então, eu, Hermes, conseguiu fazer com que a minha mente descolasse um pouco mais, e fosse para um nível um pouco mais alto, e a gente pudesse ver o que realmente interessa. Esse livro realmente, ele caprichou, né? Na verdade, acho que ele capricha sempre, eu é que estrago, né? Só que dessa vez eu estraguei pouco. Eu consegui trazer a mensagem dele de uma forma mais cristalina. E isso nos fez ver conceitos fantásticos sobre valores humanos e espirituais. Então, nesse livro, ele trouxe novos 3 alicerces. O primeiro, aí ele trouxe de novo amor, mas por que ele trouxe? Você já tinha falado nisso? Porque ele falou e a gente não entendeu, ou ele falou e a gente não compreendeu, que é muito mais do que aquilo que a gente está achando que é. Então, fala sobre a compreensão profunda e verdadeira do amor, ou seja, algo que a gente tem que aprender a mergulhar e vivenciar de uma forma profunda, e não simplesmente, eu amo, sim, eu amo. Depois eu vou contar uma história sobre amor e vocês vão ver que não é tão simples assim. O segundo seria a busca do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Ou seja, a grande diferença, o salto evolutivo que nós podemos dar é quando a gente aprender a nos enxergar. Nós, infelizmente, a gente vê o cisco no olho do companheiro, mas não enxerga a trave que está dentro do nosso olho encravado. Então, é muito comum a gente conhecer profundamente as nossas religiões, mas a gente não faz esse processo de reflexão, de autoanálise, para ver os pontos em que devemos melhorar para crescer e nos tornarmos pessoas melhores. Então, esse segundo fator, a busca do autoconhecimento, é uma chave importantíssima para que a gente realmente evolua. Não adianta todo saber espiritual, todo saber religioso, se a gente não se olhar no espelho. A gente tem que se olhar no espelho. E nós vamos ver coisa muito ruim nesse espelho. Todos nós, sem exceção. Isso não é errado e não é uma coisa criminosa. Nós somos espíritos imperfeitos que estamos tentando evoluir ainda. Então, se a gente enxergar isso, tomar consciência e não se revoltar, e não se ofender, e não se magoar, mas sim buscar corrigir isso, trazer um novo rumo para essas nossas posturas, nós vamos crescer a passos largos, vamos evoluir, vamos atingir o nosso estado de espiritualização que planejamos para a nossa existência de uma forma mais rápida. Tudo vai melhorar em nossas vidas, porque muitas das coisas que acontecem errado na nossa existência é porque nós não nos damos conta de que estamos gerando muitos karmas. A gente faz muitas coisas negativas e não percebe. E o que acontece? Às vezes, automaticamente, outra pessoa já responde, porque é uma lei de sintonia, né? Tu me agrediu, tu me olhou atravessado, tem nojo, tem desprezo por mim, eu vou te revidar. Às vezes a pessoa nem percebe, mas eu não falei nada. Mas o não verbal dela, a cara dela está estampada, aquela cara de antipatia, desprezo da outra pessoa. Ou seja, está escrito na testa e a pessoa não percebe. E isso que vai acarretando, então, diversos problemas existenciais. E o terceiro ponto, que é uma coisa muito bacana também de entender, né? É entender a forma de pensar do nosso semelhante. Nós pensamos de formas diferentes e às vezes a gente quer que as pessoas pensem como a gente quer. A gente quer impor na cabeça da pessoa o que a gente pensa.
E o mundo não funciona assim. Nós somos pessoas em estados de evolução diferentes, com crenças diferentes, com formas de pensar diferentes. E às vezes, talvez por acaso, a nossa posição não seja a mais correta. Talvez a gente esteja errado, querendo impor algo errado, e ainda se irritando com outra pessoa, querendo impor as nossas verdades, as nossas crenças. Isso é um grave erro. Por isso que nós temos que focar no amor e no autoconhecimento e não em impor crenças. Porque talvez a nossa crença seja uma mera ilusão de nossa mente que ainda não está preparada para algo maior. E isso aconteceu por vários séculos. As religiões do passado eram autoritárias, queimavam pessoas nas fogueiras, né? O cristianismo fez muito disso, para impor uma forma de pensar que hoje em dia a gente olha para trás e vê, não era bem isso. Então nós temos que entender a forma de pensar nosso semelhante, ou seja, mergulhar dentro dele e ver como ele está enxergando o mundo e por que ele age e pensa daquela forma. Qual o motivo disso? Então, esses alicerces do universalismo crítico avançado, todas as religiões, indiscutivelmente, apoiam, porque elas pregam isso. Não existe crença aí, só fato, só questões factuais mesmo. Então, através disso a gente vê, né, que o autoconhecimento leva à verdadeira evolução. Porque é impossível evoluir em cima de ilusões e hipocrisias. Então, às vezes, a gente está com aquela máscara, vivendo a vida inteira com aquela máscara, querendo ser uma pessoa que não somos, porque não mergulhamos para dentro de nós mesmos, não nos autoconhecemos e nos libertamos para sermos autênticos e vivenciarmos a nossa caminhada. Ou seja, às vezes a gente fica muito preso a tentar seguir as religiões ao pé da letra, porque é o certo. Só que nós não estamos prontos ainda. Então vamos ser sinceros e dizer, olha, realmente eu não consigo perdoar o meu semelhante como prega a religião, mas eu vou me esforçar para hoje, pelo menos, odiar um pouquinho menos aquela pessoa. E amanhã, um pouco menos de novo. E depois de amanhã, um pouco menos. Até que um dia nós iremos perdoar. E não, de repente, dizer que eu perdoo todo mundo, eu estou de bem com todo mundo, mas na verdade não é isso. Ou seja, realmente se autoconhecer, ver até onde dá para caminhar, ver as nossas limitações emocionais, que nós temos muitas, os problemas psicológicos que estão aí nos consultórios de psicólogos, tudo gerado por causa dessas máscaras que se criam e imposições que as religiões nos trouxeram no passado, muitas vezes de valores culturais, a questão até sexual, com relação à mulher, de submissão e tudo mais, isso foi criando traumas e traumas e traumas que até hoje nós estamos pagando esse preço. O melhor é ser autêntico, verdadeiro e sincero consigo mesmo. E a questão é essa de entender como pensa o semelhante, porque você sabe que todos nós temos campos de distorção da realidade. Sabe o que é isso? A gente acha que o mundo real é de uma forma, mas na verdade é só loucura de nossa cabeça. A gente acha que as coisas têm que ser de uma forma X, mas é ilusão, é um maia. Aquilo não é assim. Mas nós temos uma distorção tão grave dentro de nossa própria consciência que a gente acha que aquilo tem que ser daquele jeito. E a gente passa a vida inteira se martirizando e martirizando os nossos semelhantes, porque a gente pensa de uma forma radical, não se autoconhece e não entende o seu semelhante. Então, quando a gente tornar tudo isso cristalino, a gente vai atingir o que realmente importa. O que realmente importa é que todos nós somos irmãos e temos que aprender a viver em harmonia. A paz que nós desejamos para o mundo deve começar dentro de nós. Nós só vamos realmente encontrar a paz no mundo quando nós fizermos a nossa parte. Nós estamos todos interligados. Por exemplo, nós queremos a paz no mundo onde está em guerra, mas nós alimentamos aquela guerra com as nossas vibrações energéticas desequilibradas em desarmonia. Todos estamos interligados, é uma energia única que circunda o planeta. Então, por isso que esses trabalhos de vibração coletiva, de mentalização, como o universalismo crístico faz nas quartas-feiras, às 22 horas, tem um resultado que vocês nem imaginam, porque a gente direciona os nossos pensamentos para algo equilibrado, de paz, de luz e de harmonia.
Então, se nós aprendermos a termos paciência, que é a ciência da paz, integrarmos isso à nossa existência, ao nosso equilíbrio, nós chegamos a dar o passo inicial para, de repente, começar a irradiar vibrações boas. Pense que nós somos usinas energéticas e diariamente estamos emitindo ou energias ruins ou energias boas. Se nós queremos um mundo melhor, pelo menos vamos fazer a nossa pequena parte individual, que é vibrar em equilíbrio e harmonia. Agora vem aquela questão de novo de entender o amor verdadeiramente e aprender a vivenciá-lo. Se acreditamos que o amor é o caminho, né? Acho que todo mundo aqui acredita nisso, né? Por que é tão difícil viver de verdade? Por que nós estamos tantas vezes envolvidos em conflitos, em desarmonias, em desentendimentos, em desequilíbrios, em desarmonias, e estresse daqui, estresse ali? Não, mas eu acredito que o amor é o caminho, mas por que isso não funciona? Então o amor não é uma coisa tão simples como a gente pensava. A gente vê às vezes o amor na teoria, eu sei o que é o amor é querer bem a outra pessoa, ter um amor romântico também, se apaixonar, viver, querer bem, mas por que isso não está funcionando, né? Muitas vezes a gente está sempre vivendo desentendimentos. É porque a gente não faz aquela busca desse verdadeiro sentimento, se libertando do nosso ego, dos nossos caprichos, dos nossos interesses, para realmente encontrar uma vida mais equilibrada e feliz. Eu acho até que os irmãos aqui do budismo vão poder falar muito bem sobre isso, que eles são treinados no campo do amor, né? Conhecem muito bem esse caminho e trabalham ele através de uma profunda meditação e de um autoconhecimento, né? Só que nós, ocidentais, a gente está muito ligado na tomada, como eu falei anteriormente. Vocês imaginam assim que as pessoas quando chegam em casa, daí não tem nenhum familiar em casa e daí tu tem que ficar sozinho contigo mesmo. Muitas pessoas ligam a televisão para ter um barulho, para não ouvir a sua voz interior. É impressionante isso. É um momento que ela pode conversar consigo mesmo, fazer uma reflexão, não, ela liga a televisão, bota um barulho qualquer, não, preciso ouvir um barulho para não pensar. Eu tenho medo de ouvir minha voz interior. Vejam só que ponto o mundo ocidental chegou, né? E isso é uma coisa que a gente precisa reverter nas consciências dos nossos irmãos. Então, se nós formos analisar, né, tudo que é virtude, tudo que é valor, precisa do amor para existir. Se nós queremos perdoar, se não tivermos o amor, não funciona. Se nós quisermos sermos fraternos, caridosos, se nós não tivermos amor no coração pelos nossos semelhantes, só se a gente fizer de uma forma mecânica, somente para dizer que está fazendo. Se nós quisermos ser indulgentes, pacientes, ou seja, todas as virtudes crísticas, sem o amor, nada funciona. Então veja como a coisa se resume muito nessa virtude máxima, que é, por incrível que pareça, como falamos anteriormente, é o fato, a verdade absoluta de todas as religiões. Deus é amor. A personificação máxima de Deus é o amor. Então, isso é um caminho que nós temos que trabalhar mais dentro de nós mesmos. E daí eu costumo contar sempre essa história nas minhas palestras. Quem já vem em outros, por favor, me desculpem, vocês não aguentam mais eu contar essa história, mas infelizmente essa é a história que melhor resume o que é o amor. Essa história está no nosso livro sobre o signo de Aquário e o Universalismo Crístico Avançado. E originalmente ele é do livro Contos e Apólogos do Espírito Irmão X, psicografado pelo Chico Xavier. Essa história nos conta que Jesus estava vindo de uma viagem, chegando em Cafarnaum, e vinha com seus discípulos, estava cansado, empoeirado da viagem, até que uma cortesã, uma prostituta de luxo, uma mulher muito bonita, o viu se aproximar e ficou apaixonada por ele, porque Jesus era um homem muito belo, incomum. As pessoas o admiravam muito pela sua energia, pela sua beleza, muito parecido com Maria. E ela então se aproximou dele de súbito e disse: meu amigo, venha comigo até minha casa, eu posso te oferecer uma piscina para descansar os teus pés, eu posso te oferecer um vinho maravilhoso, eu tenho músicos ilustres que tocam no meu palácio, bailarinas que vieram da capital,
eu poderia te atender em todos os teus desejos. E ela, fulgurante de paixão, mas aquela paixão humana de desejo de uma mulher por um homem, né? E Jesus ficou sereno, sem nada dizer para ela, e ela no meio daquela multidão tentando seduzi-lo. Só que era uma mulher que era belíssima e que nunca nenhum homem tinha rejeitado ela. E Jesus em silêncio, ela disse: por que não atende aos meus apelos? Eu descubro em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Veja que poético, né? Descubro em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. E Jesus então declinou o convite e disse: minha irmã, no momento não, mas no futuro, quem sabe? Aquela mulher ficou tão indignada, começou a xingar ele de tudo que era coisa, chamou até ele de boiola em aramaico, mas eu não me lembro como é que era. Desculpa aí, Jesus. E Jesus seguiu tranquilamente com os seus discípulos, seguiu o seu caminho, a sua caminhada. E então, depois, passados 2 anos, quando Jesus levantava paralíticos ao pé de Betsaida, em Jerusalém, quando ele estava no auge de sua vida, de sua missão, uma nobre mulher se aproximou dele, uma senhora pedindo socorro para uma mulher miserável que estava padecendo de dores atrozes. Jesus disse que só terminaria de atender aquelas pessoas ali no tanque e já seguiria com ela. Logo depois ele foi com ela até um pardieiro denegrido e sujo e encontrou num canto encolhido uma mulher que estava com a pele toda enegrecida, parecendo o esterco da terra. Uma mulher que estava num estado horroroso. E ele de pronto reconheceu aquela mesma mulher belíssima, aquela cortesã que 2 anos atrás tentara seduzi-lo. E ele então se aproximou dela e ela disse: que vieste fazer aqui em frente de uma mulher tão miserável quanto eu? Vieste agora me jogar na cara tudo aquilo que eu te disse naquele dia? Jesus se sentou ao seu lado, colocou em seu colo e disse: agora eu venho atender os apelos que me fizeste há 2 anos atrás, porque eu descubro em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Ou seja, essa história não precisa dizer mais nada. O que é realmente o amor? A sedução, o interesse no que é belo, sugar tudo de bom que a outra pessoa tem. Amor é doação, pessoal. Amor é isso que Jesus fez. E a gente acha que amor é amar o bonito, o belo, o confortável, o carro do ano, a pessoa que me agrada e diz tudo que eu quero ouvir. Então, às vezes, a gente está com essa grave distorção. Lembra aquela coisa do campo de distorção da realidade? A gente está com aquela grave distorção do que realmente significa o amor. Só que o amor é doação, é abrir mão, é compreender, é ter paciência, tolerância. E a gente não tem nem consciência disso algumas vezes. Ah, mas eu amo, mas aí ele faz uma coisa de ruim, eu já fico com raiva e não quero mais saber. Os casamentos hoje em dia o que são? Se ligam pela paixão ilusória, pelo maia, depois quando vão conviver juntos, começam os desentendimentos e não amam mais. Não amam mais porque não fazem o que eu quero. Não pensa como eu quero que pense. Ou seja, a gente não entende a forma de pensar do nosso semelhante e quer impor ideias, impor formas de pensar. Então, essa forma de refletir sobre o que é o amor é fundamental para essa compreensão de tudo que a gente está falando aqui. Tem que dar mais um toque nesse slide. Como é que está meu tempo? Tá bom? Tá bom. Tem mais? Essa frase é bem bacana, eu não sei de quem é, mas é muito verdadeira. A verdadeira natureza do coração de uma pessoa é vista na maneira como ela responde ao que não lhe é atraente. Esse é o verdadeiro amor. Chegar aqui uma modelo famosa e querer minha atenção é óbvio, né? Agora chega um irmão passando necessidade, sujo, precisando de amparo, me vem aqui me pedir um abraço. Aí eu reagi de uma forma positiva e isso é que mostra a nobreza de alma. E não significa somente passar a mão na cabeça dele, mas daí sentar com ele, orientar, instruir. E não tipo, aqui toma um dinheirinho aqui e vai tomar um café. Isso aí qualquer um faz. Dinheiro não é o problema. O problema é a ação. É tu chegar e realmente ir lá fazer uma ação positiva que modifique aquela pessoa. Depois nós vamos falar sobre a caridade assistencialista e a caridade de transformação humana. Então, aí nós vemos aquela questão também que muita gente diz assim: ah, é meu karma. É karma que está repetindo padrões inconscientes equivocados. A pessoa age sempre daquela forma e fica dizendo: ah, é meu karma, sempre acontece isso comigo. Ou é a pessoa que não está mudando, não está se enxergando, se transformando. Nós não nascemos para sofrer. Se a gente está sofrendo sistematicamente é porque tem uma coisa errada.
Tudo bem, pode ser até uma ação de um karma, mas um karma que a gente está alimentando e não está quebrando esse elo. Nós temos que ter uma vida equilibrada, em paz e harmonia. Se nós estamos sempre nos desarmonizando, é porque a gente tem que enxergar alguma coisa. E aquela questão da autoconsciência, né? Da busca de consciência, o segundo alicerce ali. É um resgate obrigatório ou nós estamos insistindo naqueles mesmos erros porque não refletimos sobre eles e quando chega em casa liga a televisão para não ouvir a voz interior e não refletir sobre si mesmo? Pessoal, as minhas palestras, meus livros são dolorosos. Infelizmente eles são dolorosos, eles fazem as pessoas acordarem. A pessoa tem que cair na real. E daí ela é aquela coisa de tomar a pílula azul. Depois que tomar a pílula azul não tem como voltar. Como diz Einstein, uma mente que se expande com uma nova ideia jamais volta ao tamanho original. A partir do momento que a pessoa toma essa consciência, ela não consegue mais dizer, olha, eu quero esquecer tudo isso porque isso é muito chato, está me forçando a uma coisa que eu não quero. Eu quero voltar para as minhas festas, a minha vida tranquila, sem pensar em problema de nada. Não. No momento que tu entra dentro dessa consciência, só tem um caminho. Qual é o caminho? O caminho de buscar a solução para ser feliz. Porque daí a ilusão se desfaz. E está quase acabando, né? Não se preocupe. Não durmam, pessoal, por favor. Aquele que dormiu, eu vou fazer uma pergunta no final. Então, dor e sofrimento não é destino, mas sim uma escolha. Você tem que começar a parar para pensar nisso. A gente, pelo menos principalmente os espíritas, aquela coisa tipo assim, é meu karma, eu tenho que passar por isso. Não. Vamos mudar esse enfoque. O enfoque de compreensão espiritual é de mudança. Olha, eu estou alimentando isso de alguma forma, eu tenho que ir lá mudar esse processo. Olha, tudo bem, é karma, mas se é karma, eu tenho que mudar. Eu não vou ficar ali, tipo, eu tenho que sofrer a vida inteira e na próxima vida eu acho que eu estou livre. Não. Tem que mudar agora para quebrar o vínculo com aquela atitude que está gerando isso. E, geralmente, a pessoa optou por pensamentos e ações distanciadas do bem e da harmonia. Então, pessoas que também ficam alimentando pensamentos negativos, depressivos, de dor, sofrimento, não vejam telejornais de televisão. Só tem tragédia, coisa ruim, não tem quase nada construtivo. Isso cria uma aura de vibração nas mentes de todos nós, que só nos coloca para baixo e nos desequilibra. É bom, nós temos que saber as notícias, mas não se alimentem muito disso, porque vocês só vão ver tragédia. Sabe por quê? Porque tragédia da Ibope, tragédia da audiência. Lá em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, teve aquele acidente terrível na boate que morreu centenas de pessoas. Olha, foi um prato cheio da imprensa e criou uma egrégora, uma vibração energética pesadíssima, que aquelas almas sofreram muito no astral por causa disso, porque infelizmente a gente tem essa coisa estranha de gostar de tragédia, de coisa ruim. Agora, se aparece uma notícia de uma obra assistencial, de apoio, de auxílio, ninguém olha, ninguém quer saber, coisa chata, coisa monótona. E a imprensa quer ganhar dinheiro, ela quer divulgar o que tem audiência. Nós alimentamos esse sistema. Então, nós temos que livrar desses processos inconscientes de autopunição, inconsciente porque a gente mecanizou tanto ficar sofrendo e reclamando da vida que a gente nem se dá conta mais. A gente cria esse elo que infecta o nosso próprio organismo com pensamentos e sentimentos negativos. E o corpo físico sofre com isso. Cânceres, problemas de saúde, é fruto de egrégoras energéticas negativas pesadas que nós alimentamos com os nossos pensamentos. Aqui tem uma história que eu gosto de contar também, bem interessante. Eu estou contando mais sobre Jesus, o pessoal das outras já não fiquem bravos, né, das religiões, é o chão que eu nasci, né. E essa história de Jesus é bem legal, né, que é aquela história famosa em que Jesus cura a filha de Jairo, que supostamente estava morta. Então vem uma pessoa da casa de Jairo e diz, mestre, a filha de Jairo está quase morrendo, o senhor precisa salvá-la. E Jesus fica se enrolando lá, atendendo outros. Ele, mestre, você precisa ir, ela está quase morrendo. Calma, eu já vou até lá. Até que vem Jairo e diz, mestre, não precisa mais, é tarde demais, a minha menina já morreu. E Jesus diz, não, ela não morreu, ela apenas dorme. Daí o pai fica feliz, eles voltam para casa, daí tá todas as mulheres, todas na casa chorando, desesperadas, aquela coisa de jogar terra na cabeça e tudo mais. E Jesus diz, por que vocês estão chorando? A menina apenas dorme.
E uma das mulheres se irrita e diz: Dolly, você acha que a gente não conhece a morte quando a vê? E ele diz: sim, vocês conhecem a morte, mas eu conheço a vida. E ele vai até lá e a menina levanta. Em nossas vidas é assim também, a gente alimenta a morte o tempo todo. Tudo vai dar errado, tudo está pesado, tudo energia negativa. Se a gente transformar essas energias positivamente, não, eu vou agora me encontrar com uma pessoa difícil, que vai dar problema. Não, pensa positivo, as coisas não dão certo, que daí se desarma, se quebra aquela situação difícil. Então a gente procurar vibrar situações positivas e não enfocar nas negativas. Se a gente estiver sempre vibrando de uma forma negativa, as coisas vão estar sempre nessa mesma vibração. Se a gente quebrar e ver o lado bom e positivo das coisas e ver com amor mesmo as situações difíceis, a gente consegue reverter. E aqui então a gente vem falando também sobre ações do universalismo crístico como uma instituição. No livro a gente fala que um projeto seria criar uma instituição do universalismo crístico que viesse dar até embasamento para uma casa como essa, como a casa da Andriane, a Vila Antiga. Agora em Natal, lá eu estive também vendo casas que estão trabalhando por essa consciência de universalidade, de mudar os modelos educacionais. Então, até nesse novo livro, a gente trabalha muito sobre essa questão de apoiar a educação, integrando a filosofia e a espiritualidade. Ou seja, conseguir levar às escolas um modelo que volte a estimular o pensamento filosófico, para as pessoas tomarem consciência de si, e também desses valores de espiritualidade sem abordar crenças específicas.